Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual Dr. Jazanias Oliveira Santos, advogado criminalista, atuante na comarca de Santo André, professor de Direito Penal e Processo Penal, dentre outras atribuições, doutor Jazanias, que o currículo é extenso também, viu, doutor Nidal? Nosso mestre palestrante da noite, Nidal Ahmad, muito obrigada pela sua presença. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema as perspectivas do juiz das garantias no processo penal brasileiro. Dr. Nidal Ahmad é mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal da graduação e pós-graduação da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul e do curso preparatório CEISC de Santa Cruz do Sul, coordenador da pós-graduação em Direito Penal e Processo Prático Contemporâneo da Unisc e CEISC, ex-assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em exame de ordem, especialista em direito, autor de Vademecum Penal, livros, teoria e prática em direito penal, palestrante, dentre outras atribuições. Muito obrigada pela sua presença, meu mestre Nidal Ahmad, mas eu vou passar a palavra para o doutor Jazanias para suas considerações iniciais. Bom dia, doutora Priscila Kogan, nossa eminente diretora aqui da subseção da OAB de Santo André. Quero saudar também a nossa queridíssima e nobre presidente da OAB de Santo André, doutora Andrea Tartucci. Estamos aqui sob a batuta dessa nossa presidente tão trabalhadora e dedicada. Quero também saudar o nosso convidado, doutor professor Miguel Ahmad, que possamos aprender muito nessa noite com as suas colocações, com aquilo que vai nos trazer aqui a respeito do tema, os juízes das garantias. É uma função muito importante dentro do processo penal, porque o juiz da garantia, ele vem ali acompanhar. Na verdade, eu como criminalista, eu vejo que o inquérito policial ele não pode correr a revelia da supervisão do magistrado. Então, muito importante essa atuação do juiz das garantias e eu tenho certeza que o doutor Miguel, abordando o tema, vai nos trazer aqui grandes descobertas para que nós possamos estar somando ao nosso conhecimento. Prazer imenso recebê-lo, doutor Miguel Ahmad. Obrigada. Vou passar a palavra ao doutor Nidal para início dos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradeço imensamente o convite. Me senti muito honrado por ter recebido esse convite para falar nessa subseção, 38ª subseção de Santo André, e agora com mais ainda envaidecido e honrado por saber que ele é praticamente gerido por mulheres. Né? Se tu for analisar ali, eu estou vendo aqui que a presidente, a doutora Andrea Tartucci, a diretora das comissões, doutora Priscila Kogan, a diretora de cultura, doutora Viviane, comissão de defesa das mulheres, doutora Amanda. Ou seja, acho que nós estamos muito bem articulados dentro desse contexto feminino, né, doutor Jazanias? Então, acho que é uma subseção florida, vamos dizer assim, uma subseção que merece todo a nossa admiração, né, por ser no grande ABC de São Paulo, também numa subseção extremamente importante, presidida e gerida por mulheres. Eu acho que uma subseção está muito bem, em muito boas mãos, né? Muito boas mãos femininas.
né? Isso me chamou bastante atenção e a gente sempre enaltece quando nós temos o papel da mulher sendo colocado no seu devido lugar, né? O papel da mulher, ela estar, sim, diante de instituições e numa posição de comando, numa posição de gestão. Particularmente, isso me deixa muito feliz, porque lá no CEISC nós temos as gestoras, são mulheres também, né? Na verdade, eu sou o único metido ali e já sou dominado dentro de casa pela minha esposa e também fora, lá no CEISC também, na gestão da minha atividade profissional. E isso, claro, nos deixa mais atentos, mais cuidadosos, porque a gente sabe que a visão ela é um pouco mais estratégica e muito mais detalhista. Então faz bem feito, porque senão tu vai levar esporro, né, merecidamente das mulheres. Bom, também agradecer ao Dr. Jazanias por estar presente nessa mesa virtual, reiterar mais uma vez os agradecimentos pela subseção desse convite para nós falarmos sobre o juiz das garantias, esse convite transmitido pela subseção de Santo André. E já começando a falar para o juiz das garantias, sobre o juiz das garantias, é curioso tu falar do instituto que, teoricamente, ele não existe, né? É um instituto que, teoricamente, está com a sua vigência suspensa, né, por uma decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux no início do ano de 2020, e agora, findando 2021, ainda nós não temos a decisão, ou não temos ainda pautado para a decisão no plenário, para podermos dirimir esse conflito estabelecido sobre a vigência ou não dos dispositivos que tratam do juiz das garantias. Então, teoricamente, nós estaremos falando de um instituto cuja vigência está suspensa por uma decisão liminar. E vejam que é interessante quando a gente fala em juiz das garantias, se fosse num outro cenário, num outro contexto, talvez soasse mais compreensível ou talvez mais perceptível a sua existência, porque o juiz das garantias ele foi concebido junto com os dispositivos que tratam do pacote anticrime. Ou seja, era um instituto que não estava no projeto original do então ex-ministro Sérgio Moro, mas acabou sendo introduzido pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, né, nosso atual presidente da República, à revelia, até mesmo contra a vontade do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, é um instituto que acabou surgindo no nosso âmbito jurídico com uma certa surpresa até, porque ele não estava previsto no projeto original, ele foi acrescentado ao longo da votação, ao longo da tramitação do processo legislativo, e para nós, para surpresa e uma boa surpresa, acabou sendo introduzido também pela Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor, foi publicada a lei no dia 24 de dezembro de 2019. Isso, olha se isso é data de publicação de uma lei tão importante quanto essa, que alterou vários dispositivos no Código Penal, vários dispositivos no Código de Processo Penal, trouxe institutos absolutamente importantes, como o juiz de garantias, o acordo de não persecução penal, além de outras alterações introduzidas no Código Penal, processo penal, e também nas leis extravagantes, nas leis especiais. E entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ou seja, nós tivemos uma vacatio legis de 30 dias. E vamos combinar, né? Quando a gente fala em juiz das garantias, naturalmente mexe com toda uma organização judiciária.
ainda mais quando é um instituto que não estava previsto no projeto original e foi acrescentado a partir do processo legislativo. Então, teoricamente, os tribunais de justiça não estavam preparados para, num curto espaço de tempo, considerando ainda um período de férias forense, no recesso forense, para organizar toda uma estrutura para poder viabilizar e efetivar o juízo das garantias. E aí surgiu uma discussão e um problema claro que legítimo, um problema evidente, em relação de como é que nós vamos colocar e efetivar, colocar em prática um instituto sem que não tivéssemos dado tempo para organizar o judiciário. E quando a gente fala em organização judiciária, a gente não está falando do Foro de Santo André, não estamos falando de São Paulo, não estamos falando do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, mas uma lei geral. Isso nós estamos falando de uma introdução de um instituto também lá na região, em regiões aonde nós temos um pouco mais de dificuldade diante das distâncias entre as comarcas, de introdução do juiz das garantias, até mesmo de estrutura orçamentária, de estrutura física, de estrutura de pessoal, de recursos humanos, para poder introduzir um instituto tão importante quanto esse. E, num primeiro momento, me parecia que a decisão que foi proferida pelo ministro Toffoli, ela seria mais razoável do que depois a decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, porque o ministro Luiz Fux, e já vou dizer depois o que é o juiz das garantias, eu vou só introduzir o tema agora, ele acabou proferindo uma decisão de suspensão da eficácia, da vigência dos dispositivos que tratam do juiz das garantias, do artigo 3A até 3F do Código de Processo Penal, mas sem estabelecer um prazo para que os tribunais se organizassem para acabar recepcionando esse instituto e efetivando esse instituto. Na verdade, o ministro Luiz Fux, inclusive, sinalizou na sua decisão liminar que se trata de dispositivo, um instituto que viola a Constituição, o que, na minha concepção, é um entendimento tanto quanto equivocado, porque, segundo o ministro Luiz Fux, seria uma norma de organização judiciária e não uma norma processual. E, sendo norma de organização judiciária, nossa competência seria dos estados e não da União de legislar. O que, na minha concepção, com todo respeito ao ministro, evidentemente, me parece uma interpretação equivocada. É a norma, sim, de direito processual, e sendo norma de direito processual, é da competência da União legislar. Então, não há vício de forma na competência para uma competência legislativa. Também não me parece ser uma violação da Constituição no contexto de que a União estaria interferindo no plano orçamentário dos estados e também dos tribunais de justiça. Porque, cara, quando a gente fala em juízes das garantias, evidentemente que há uma necessidade de ser readequado à organização judiciária para poder absorver a demanda e também toda uma estrutura que envolve os juízes das garantias. Mas isso é uma questão de organização judiciária e realocação orçamentária, assim como aconteceu quando foi criado os juizados especiais criminais. Não teve nenhuma polêmica lá em 95, para a Lei 9.099 de 95, quando foi introduzido os juizados especiais criminais, não aconteceu uma ruptura e um abalo na organização judiciária. Os fóruns, os tribunais de justiça conseguiram absorver esses juizados, conseguiram organizar
esses juizados, tanto que funcionam e funcionam relativamente bem. Então, não ocorreu um impacto orçamentário a ponto de causar uma ruptura nos orçamentos dos tribunais de justiça pela introdução do juizado especial e toda uma estrutura do juizado especial. E eu posso dizer com uma certa tranquilidade, porque quando, antes de me formar, e eu passei no concurso público para o judiciário, eu atuei no juizado especial, e era um cartório adjunto, um cartório que funcionava com escrivão, com juiz, com servidores, e não foi nada traumático para viabilizar o funcionamento desses juizados. Por isso que, na minha concepção, embora sim fosse necessário fazer uma realocação orçamentária e também organizar, redistribuir, talvez, e necessariamente também acabar por meio de concursos públicos, prover cargos, nomear mais servidores, mas é algo que sim era possível, é absolutamente possível viabilizar que os tribunais de justiça consigam fazer ou estruturar esses juízes de garantias. Mas, claro, é necessário um tempo para isso. 30 dias de vacácio, absolutamente inviável, ainda mais considerando o período de festas natalinas, final de ano e ainda o recesso forense. Em 30 dias, absolutamente inviável de qualquer tribunal de justiça de qualquer estado da federação conseguir organizar em tempo hábil a implementação dos juízes das garantias. Por isso que a decisão liminar do ministro Toffoli, quando ele estabeleceu um prazo de 6 meses para que os tribunais de justiça se organizassem também com a contribuição do CNJ, me parecia mais razoável. Só que o ministro Luiz Fux proferiu uma outra decisão e, sem uma definição de tempo, ele suspendeu a vigência do juiz das garantias. Suspendeu a vigência das garantias e até hoje nós estamos esperando que o STF se pronuncie em plenário e diga se efetivamente esses dispositivos são inconstitucionais ou se eles vão passar a vigorar, se nós podemos passar a considerar a hipótese de introdução dos juízes das garantias. Então, nós ainda estamos no aguardo, e pelo que eu estou percebendo, não há nem sinais ainda de colocar em pauta essa discussão, até porque nós estamos no momento em que as discussões e os ânimos estão acirrados e talvez há outras, entre aspas, prioridades para que seja submetido à apreciação do STF. Mas o fato é, para aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que estão nos acompanhando agora, o que vem a ser o juiz das garantias? O porquê do juiz das garantias? Qual a finalidade do juiz das garantias? Na verdade, o juiz das garantias é um instituto que veio a tornar mais democrático o nosso processo penal. Nós temos um sistema de persecução penal tradicionalmente inquisitório. É um sistema, principalmente quando a gente fala na fase de investigação criminal, na fase de inquérito policial. Tradicionalmente, culturalmente falando, o inquérito policial ele é conduzido de uma forma absolutamente unilateral. Ele é conduzido de uma forma absolutamente inquisitorial. Quando a gente fala inquisitorial, a gente entenda-se sem viabilizar um contraditório, sem viabilizar um acompanhamento mais próximo do advogado, pelo advogado, até mesmo uma forma de intervenção, e me ouçam com bons ouvidos, está mais do que na hora que os advogados também passarem a atuar dessa forma,
também de atuar e intervir na investigação. É aquilo que nós chamamos de investigação defensiva, né? Claro que o advogado tem que atuar não só na fase processual, nós temos aquela cultura de o advogado ele atuar a partir do momento em que foi oferecida a denúncia. Na verdade, o bom advogado, e sim, o advogado tem esse direito, tem essas prerrogativas de atuar desde a fase de investigação, questionando os meios investigatórios, questionando os elementos informativos. Claro que tu não vai abrir um amplo debate, um amplo contraditório, porque não é o momento oportuno ainda, mas viabiliza-se sim a possibilidade de um advogado ele ter a possibilidade de até mesmo questionar, de colocar em dúvida a efetividade de uma eventual diligência, de alertar a autoridade policial da necessidade de realização de outras diligências que talvez contribuam para a elucidação do fato. Ou seja, e o juiz das garantias, ele pode ser um fator determinante para viabilizar esta atuação mais democrática no cenário da investigação, no contexto investigatório. E tanto que o próprio Código de Processo Penal, no artigo 3A do Código de Processo Penal, que também está com a sua vigência suspensa, ele introduz no nosso ordenamento jurídico, e olha só, é uma novidade, e diria para vocês também, até com uma certa surpresa, introduz no nosso ordenamento jurídico expressamente o sistema acusatório. Ou seja, o próprio legislador estabeleceu que cada ator da persecução penal deve atuar dentro do seu quadrado. Cada ator que está envolto nesse cenário da persecução penal, e quando eu falo em persecução penal, desde o momento da fase investigatória até o final, sentença, nós estamos aqui falando de que o juiz ele tem que ser um integrante dessa persecução penal, mas equidistante. O juiz é aquele destinatário, o juiz, e agora ficou evidente, né, nem precisaria, porque parece ser algo sintomático, a própria Constituição estabelece isso, a Constituição nos permite concluir dessa forma, o juiz, ele é aquele ator em que ele não vai ter uma postura meramente figurativa, claro que não, um papel absolutamente relevante e importante, mas ele não pode ser protagonista de forma nenhuma nos atos de investigação, protagonista nos atos de busca de elementos informativos. O juiz ele não pode ter iniciativa nenhuma na busca de elementos de investigação, na busca de elementos probatórios, elementos informativos. O juiz ele não pode atuar de forma alguma de ofício. O juiz ele é destinatário daqueles elementos informativos e depois, quando nós falarmos na fase processual, dos elementos probatórios. Não pode o juiz ele tomar a iniciativa. E mais do que isso, quando a gente fala em sistema acusatório, a figura do advogado ele acaba tendo ainda mais relevância. Porque quando a gente fala em sistema acusatório, nós estamos viabilizando a possibilidade do contraditório, ainda que seja na fase investigatória. Ou seja, o advogado ele passa a ser um ator com um protagonismo maior também na fase investigatória, podendo sim questionar a atuação da autoridade ou até mesmo interferir, no bom sentido falando,
né, contribuir de alguma forma para a elucidação dos fatos. E mais, quando a gente fala também em juiz das garantias, e aí vem também uma das finalidades que me parece ser absolutamente importante, e isso também foi inserido no nosso ordenamento jurídico, no artigo 3º, 3b do Código de Processo Penal. A finalidade principal do juiz das garantias é ele ter a competência de controlar a instauração de qualquer investigação oficial e também controlar o seu conteúdo, além de salvaguardar os direitos e garantias individuais. Ou seja, o juiz das garantias, e aí que vem a expressão, e o Auri, que é um dos maiores defensores, o Auri Lopes Júnior, que é nosso conterrâneo aqui no Rio Grande do Sul, que é o maior defensor do juiz das garantias há mais de 20 anos, ele vem defendendo a inserção do juiz das garantias no ordenamento jurídico. Até ele mesmo, ele fica meio receoso, ele acabou revendo essa expressão juiz das garantias. Porque quando se fala em juiz das garantias, ele parece revelar algo que seria para beneficiar, para proteger, para, de alguma forma, favorecer alguém que está sendo investigado. Então, quando tu fala em juiz das garantias para o grande público, é como se você estivesse estabelecendo agora, o legislador estivesse estabelecendo algo que vai favorecer, proteger alguém que praticou, teoricamente, acusado de ter praticado um delito. O que é absolutamente equivocado, mas para o grande público, que ainda nós temos aquele instinto meio predatório, né? Nós temos aquele instinto de apontar o dedo, aquele instinto de você não ouvir, mas só falar, né? É muito mais fácil acusar, e eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, porque eu atuei 20 anos no Ministério Público. Então, não é quem está fora do jogo, é quem está dentro do jogo, né? Quem está 20 anos, ou estava 20 anos, acabei pedindo exoneração porque eu não estava mais conseguindo conciliar todas as minhas atividades, não estava mesmo, não havia a menor possibilidade de eu atuar no Ministério Público ao mesmo tempo, eu ter o tempo necessário para escrever, o tempo necessário para dar minhas aulas, o tempo necessário para conversar com vocês. Então, aqui tu tem que chegar uma hora, e também, obviamente, de conviver com a família, né? Chega uma hora que a família começa a dar sinais de alerta. Né? Escolhe alguma coisa para fazer, diminui um pouquinho, vamos viver um pouco. Então, eu acabei com dor no coração, com muita dor, com muita tristeza, né? Mas com a certeza de ter tomado a decisão correta, de pedir a exoneração no Ministério Público, coisa de 2 meses, não mais do que isso que eu pedi essa minha exoneração. Mas foram 20 anos de estar atuando de um lado que é basicamente principalmente voltada à acusação, né? E a gente viu muita coisa nesses 20 anos, muita coisa mesmo, boas, outras nem tanto, né? Mas algo que se aprendeu, que eu pelo menos aprendi, eu busco transmitir para os meus alunos também, é que você não pode pegar e se resignar quando algo não está correto, quando algo não está caminhando de uma forma adequada, principalmente o advogado. E quando a gente fala o advogado ele tem que ser atuante, o advogado ele tem que ser, ele tem que combater o bom combate, claro que sempre com urbanidade, respeitando e principalmente exigindo respeito. Porque, velho, tu tá no mesmo polo. Não existe o cara maior que você, não existe o juiz, ele está no mesmo polo que você, está no mesmo patamar. O Ministério Público também se fala, é mesmo patamar. Então, você, advogado, tem que ter essa concepção de que você não está
num cenário de subordinação ou de depreciação, você está num cenário de igualdade. Claro que muitas vezes, né, o nosso, e aí que vem os juízes de garantias, para democratizar um pouco mais, para tornar essa atuação, vamos dizer assim, ter um pouquinho mais de paridade de armas, né? Porque, claro, o Ministério Público, e eu posso dizer isso, nós temos uma vantagem de também ter o aparelho estatal nós tínhamos o aparelho estatal a nosso favor, né? Então, se tu for analisar, o acusado ele já entra em desvantagem no jogo. Por uma razão ou outra, ele vai entrar em desvantagem no jogo. Ele já entra na perspectiva de ser oferecida a denúncia, de depois ter os atos de instrução e condenação. Percebe? E o juiz das garantias ele veio a trazer ou democratizar um pouco mais esta estrutura processual e de persecução penal para que um juiz das garantias ele venha a assegurar e a controlar os atos de investigação oficial. Vejam que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, ou seja, não dá para fazer qualquer coisa de qualquer modo. Agora, com mais razão ainda, eu tenho um juiz específico que vai zelar pela legalidade da investigação criminal. Não tem aquele papo dito ali há pouco, proceder a um ato investigatório à revelia do juiz, porque vai se tratar de prova ilícita e o juiz já de plano ele pode simplesmente dizer não, esta prova ela nem será considerada, esses elementos informativos não será sequer considerado. Até mesmo na instauração de um inquérito policial sem nenhuma base, sem nenhuma justa causa, o juiz das garantias já pode dizer, ó, tranca. Um inquérito policial sem base nenhuma, de elementos mínimos, ainda que iniciais, ainda que preliminares, de materialidade ou de autoria, sem qualquer justa causa, já pode ser submetido ao controle judicial de cara pelo juiz das garantias. Também os direitos individuais do acusado, e vejam, aqui não é proteção, não se fala em proteção. Quando se fala em salvaguardar os direitos e garantias individuais, nada mais é do que observar o que consta da Constituição. Não se faz um favor. Na verdade, é uma obrigação. Por mais que você esteja diante de uma pessoa que está sendo acusada, apontada como sendo responsável por um delito, esta pessoa ela tem o direito de ter uma investigação limpa, lisa, para elucidação dos fatos, e ainda tem o direito de que dos seus direitos e garantias individuais, aí considerando também eventual assistência do advogado e aquelas garantias de estar sendo assistido também pela família e também pela uma atuação jurídica mais presente, e essas garantias devem ser observadas, sem falar a sua integridade corporal, né? Sem falar a sua integridade física também. Então, vejo que o juiz das garantias tem esta finalidade, né? Ele veio mesmo para introduzir no nosso âmbito jurídico aquilo que desde que foi concebido o Código de Processo Penal era algo que faltava, era algo que deixava o nosso, que ainda é, de alguma forma, o nosso processo penal absolutamente arcaico, absolutamente desatualizado, absolutamente alheio à evolução da sociedade e à evolução das relações sociais. E então o juiz de garantias veio para essa finalidade. Mas olha só, quando a gente fala em juiz de garantias,
há uma outra situação que deve estar muito presente também na nossa mente. Se você for analisar, hoje, no atual estágio, hoje, o juiz que vai atuar na fase investigatória, ele é o mesmo juiz que vai atuar na fase judicial. E olha o tamanho do problema que isto enseja. Vejam que, imagine a seguinte situação. Imagina que um determinado cidadão está sendo investigado. E, daqui a pouco, o delegado, a autoridade policial, ele representa pela prisão preventiva. Representa pela prisão preventiva, Ministério Público se manifesta também pela prisão preventiva. Quem vai decretar a prisão preventiva? O juiz. E pasmem vocês. Pasmem vocês. Esse juiz que decretou a prisão preventiva, ele vai ter que verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria. Olha só, requisito da prisão preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal. O juiz já vai fazer a avaliação se há requisitos, se há indícios suficientes, não é indício de autoria, indícios suficientes de autoria. E prova da materialidade, ou seja, a existência da materialidade, o juiz decreta a prisão preventiva por conta de um fundamento do artigo 312. E o que é mais inusitado ainda, esse juiz, segundo o nosso ordenamento jurídico, ele se torna prevento. Olha que loucura! O juiz que decretou prisão preventiva, que já, numa primeira impressão, ele já formou sua convicção de que há pelo menos indícios suficientes, claro isso, não é qualquer indício de, eu ia dizer um palavrão, não é qualquer indíciozinho de, mas são indícios suficientes, algo mais robusto, de autoria. Ele decreta a prisão preventiva. E pelo nosso ordenamento jurídico, ele é prevento. O que quer dizer prevento? Quer dizer que depois, por imposição legal, olha só, por imposição legal, é o juiz que vai sentenciar. O juiz fica competente para ele ele atuar não depois da fase judicial. E olha que coisa mais interessante, né? E ver como é que são as incoerências do nosso processo penal e também da nossa perseguição penal. Vejam, esse juiz que decretou a prisão preventiva, reconhecendo que há prova da materialidade e indício de autoria, é o juiz que vai analisar o recebimento ou a rejeição da denúncia. É o mesmo juiz. Ele é prevento, é o mesmo juiz. Vejam, o juiz, ele decretou a prisão preventiva, agora esse mesmo juiz, ele vai analisar se recebe ou rejeita a denúncia. Há alguma chance de ele não receber a denúncia? Há alguma chance de ele não receber denúncia, a não ser que o Ministério Público tenha descrito uma receita de bolo, por inépcia. Não descreveu o fato de uma forma adequada, porque a tendência é de recebimento da denúncia, porque o juiz, já numa primeira avaliação, já verificou que há prova da materialidade e há indícios de autoria, há justa causa para receber a denúncia. E aí o processo se desenvolve, o processo vai se desenvolvendo, vem lá, citação do réu, resposta, acusação, o juiz não vai absolver sumariamente, não vai absolver, porque ele está convicto de que não tem nenhuma causa excludente de ilicitude, não há nenhuma causa excludente de culpabilidade, não há nenhuma causa excludente de tipicidade, porque se tivesse, ele teria rejeitado a denúncia. Sintomático. Se existisse, se o juiz ele percebesse alguma causa de exclusão de crime, ele já teria rejeitado a denúncia, mas ele não rejeitou, ele recebeu. Não tem razão, motivo nenhum, não há fundamento para ele absolver sumariamente. Teoricamente, a não ser que o advogado seja ninja. A não ser que o advogado seja ninja, que na resposta à acusação trouxe algo que acabou fazendo com que o juiz, ele desse uma cambalhota, naquele negócio do não sei o que, contra escarpado, porque muda totalmente o cenário, para que o juiz possa, ele, verificar a presença de uma causa de ilicitude que ele não havia visto antes,
uma causa de tipicidade que ele não teria visto antes, uma causa de culpabilidade que ele não teria visto antes, uma causa de disponibilidade que ele não tinha visto antes. E, na prática, vocês, advogados, sabem muito bem que é difícil disso acontecer. Nós temos aquele despacho padrão, né? Não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária, ratifico, recebendo denúncia, designa audiência de instrução e julgamento e segue o baile. Vamos para a instrução. E é o mesmo juiz que vai presidir todos os atos, agora sim, probatórios, porque agora estou na fase processual. Agora, instrução processual, é o mesmo juiz. Tu tá querendo produzir prova para um cara que decretou prisão preventiva no teu cliente lá atrás. É pro mesmo cara. É pro mesmo juiz. Velho, tu tem que ser ninja, advogado. Tu tem que ser um cara de outro mundo. Tu tem que trazer algo muito pior para que ele, né, para não dizer outro palavrão aqui, para você fazer com que o juiz ele elimine aquela convicção ou aquela impressão inicial. Vejam que todos os atos instrutórios agora têm como destinatário o mesmo juiz que decretou prisão preventiva lá atrás, o mesmo juiz que recebeu a denúncia, e vai ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. O teu cliente está preso. Não surgiu advogado, não conseguiu nada, ou não teve uma alteração drástica dos fatos. Ou seja, o teu cliente ele já entrou com pelo menos um 5-0 contra. Cara, para te virar o jogo, meu parceiro, agora sendo ninja, para te virar o jogo. E nós sabemos que não é fácil. Por quê? Não estou falando que isso é proposital ou se isso é algo já previamente engendrado pelo juiz. Não. O juiz é ser humano. Não tem como simplesmente você ignorar uma impressão. Sabe qual é aquela história de primeira impressão é que fica? É basicamente isso. É a primeira impressão. Tu não tem, dificilmente você vai conseguir, ou você, qualquer um de nós, vai alterar a tua impressão inicial. Claro que pode acontecer, evidente que pode acontecer. Mas tem que surgir alguma coisa nova. Alguma coisa diferente que te faça você perceber que, na verdade, a tua impressão deveria ser outra. É o que acontece com o juiz é ser humano. Por mais profissional que ele seja, por mais preparado que ele seja, dificilmente um juiz ele vai acabar absolvendo alguém que ele deixou vários meses preso. Sim, porque está mantido preso, cara. Como é que agora na sentença ele vai absolver? Por que tu não liberou antes? Olha o tamanho do problema do juiz. Porque agora tem um fato novo na instrução. Cara, na verdade, não é um fato novo. Isso sempre existiu, tu que não viu. O advogado não inventa fato novo, o advogado não inventa uma prova nova. As provas estão ali. O que você vai fazer é você atuar trabalhando com aquele cenário probatório agora na sua forma de convencimento. Para que o juiz ele analise aqueles fatos de uma forma diferente daquela que foi atribuída pelo MP, porque os elementos probatórios basicamente são os mesmos, as testemunhas estão ali, a prova pericial está ali, a não ser que você, que nem aqueles filmes norte-americanos, você pega e descubra uma testemunha aleatória lá, entra com ela na sala de audiência adentro, já não vai ouvir porque tu não a rolou antes, né? Vai ter que contar com a bondade dos juízes e dizer, olha, tá bom, vamos designar uma outra audiência para ouvir com a testemunha. A não ser que tu venha aqueles filmes norte-americanos, velho, porque as provas estão ali. E aí, em cima daqueles elementos, é que você vai ter que estabelecer toda uma estratégia de argumentação para que o juiz possa acolher os teus argumentos, ou pelo menos, e aí eu sempre, escuta o que eu vou te dizer, eu sempre digo isso,
Sabe o que um bom advogado? O bom advogado, aquele com todo respeito aos nossos colegas advogados, eu até agora, já que eu não estou mais no Ministério Público, eu acabei solicitando a minha carteira de advogado, finalmente também serei advogado, ou seja, um jovem advogado, diga-se de passagem, porque o meu número da OAB vai ser o número da OAB de vocês, mais nova. Eu sou um jovem advogado, né? Eu serei um jovem advogado. Qual é a tua carteira da OAB? 150 mil. Né? 150 mil, eu sou um jovem advogado, então eu posso pegar e dizer, olha minha carteira, aqui que está o reflexo, o retrato da minha idade, tá? Minha carteira da OAB. Pois bem, eu acabei solicitando, né? E uma coisa que sempre tive presente, né, na minha cabeça, e aí eu falo com meus colegas, os futuros colegas advogados, que o bom advogado é aquele que vai plantar a dúvida no juiz. Tu não precisa se esforçar para plantar a certeza, porque se o juiz ele for responsável, se o juiz ele foi, e a esmagadora maioria, pelo menos todos os juízes com quem eu atuei, que são meus amigos, com quem eu convivo na intimidade, são responsáveis, se você plantar a dúvida no juiz, ele vai ter que absolver. Ele vai ter que absolver. Ele é obrigado a absolver. Então, o bom advogado é aquele que vai ter aquela estratégia argumentativa de estabelecer ou plantar a dúvida para o juiz. Olha, seu juiz, não é bem assim. Pode ser, mas não é. O MP está dizendo, mas não é bem assim, seu juiz. Então, vejam, se você conseguir plantar a dúvida para o juiz, você ainda pode ter a possibilidade de ter o teu cliente, o teu réu lá, absolvido. Mas veja, tudo para o mesmo juiz. Olha o tamanho do trabalho que você vai ter. Olha o tamanho do caminho que você tem que percorrer para fazer com que aquele mesmo juiz, ainda mais aqueles juízes antigos de uma comarca aqui, nós temos juízes aqui em Santa Cruz do Sul, por exemplo, que estão há 15, 20 anos e não vão sair daqui. Eles vão se aposentar aqui. Então, não adianta nem você pensar que vai ter uma alteração de juiz. É o mesmo. Não tem. Aqui em Santa Cruz, o cara que vem para Santa Cruz não sai mais. Né? Estou trazendo a realidade de Santa Cruz, aqui na minha cidade. Então, não sei como é que é Santo André, mas imagino que lá em Santo André, que deve ser uma cidade boa também para viver, os juízes eles vão ali se perpetuar, ficam até, porque é próximo a São Paulo também, só quando eles quiserem uma promoção, querem se promover para ser desembargador, que saem dali. Mas é o cara que vai ficar a vida inteira ali. Então, não adianta tu entrar na perspectiva de que o juiz que decretou prisão preventiva, depois ele vai embora e vem outro juiz. Não, aqui é o mesmo juiz. É o mesmo juiz. E como é que tu vai fazer com que essa criatura, ele reveja a sua posição de ter mantido o cara preso todo, e eu estou falando um cenário mais extremo, preso todo o processo, e ele lá no final, na sentença absolver, tu acha que ele vai absolver? Tu acha mesmo que ele vai absolver? Não há a menor possibilidade, a não ser que surja alguma coisa muito, muito nova e extremamente relevante para que ele mude a sua convicção, porque a tendência agora é estar 10-0 contra o teu réu. É assim que funciona. É assim que funciona. Nos juízes de garantias, esta situação, esse cenário, ele vai ser amenizado. Nos juízes de garantias, ele vai democratizar um pouco mais esse cenário. Porque quando a gente fala em juízes de garantias, e aí nós temos um outro problema que o legislador acabou introduzindo, um outro problema que depois eu quero só ver aonde que vai parar isso, como é que vai ser esse negócio, porque o juiz das garantias é um instituto para ser usado durante a fase investigatória, na fase de investigação, na fase de inquérito policial. A atuação do juiz de garantias tem que ser na fase de inquérito policial.
Só que agora me permita aqui, Priscila, desculpa. Priscila, me permita aqui, eu vou compartilhar a tela só para contextualizar aquilo que eu vou dizer, tá? Depois que eu comecei a dar aula remota, eu aprendi a mexer nesse treco. Agora eu estou me achando mais jovem. Carteira da OAB, 100 e poucos mil. Sabendo lidar com Zoom, aqui trocando tela, cara, ninguém pode me chamar de velho. Não admito que me chamem de velho. Agora eu sou novinho. Olha só, se você verificar aqui no artigo 3C do Código de Processo Penal, que também está com a vigência suspensa, vejam que a competência do juiz de garantias, ele vai até o momento do recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. O que significa isso? Olha só o tamanho do problema. O que significa isso? Significa o seguinte, que o juiz das garantias ele vai atuar na fase investigatória, ele recebe a denúncia ou queixa, há a citação do réu, o réu ele vai apresentar a sua resposta à acusação, e para onde vai essa resposta à acusação? Para o juiz de garantias. Porque o artigo 399 do Código de Processo Penal ele está depois do 397. Então, o juiz das garantias, ele é que vai verificar se é uma situação para absolver sumariamente ou não. Não sendo o caso de absolução sumária, passa para o juiz da instrução. Ou seja, o legislador perdeu uma bela de uma chance de dizer, juiz das garantias, recebe a denúncia ou queixa e sai do jogo. Deixa para o juiz da instrução agora. Perceberam? Então, o legislador ele acabou trazendo esse problema, e um problema maior ainda para quem vai fazer o OAB lá na frente. Para quem que você vai endereçar a tua peça resposta à acusação? Para a vara que está o juiz das garantias ou para a vara criminal? Ou seja, como é que vai ser distribuído esse processo? Esse processo vai ser distribuído para a vara criminal ou fica aí na vara que está o juiz de garantias? Isso também é um problema que o nosso legislador acabou criando. Bom, mas o fato é, independentemente do momento, o juiz das garantias, seja no momento do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja no momento que ele vai ratificar o recebimento da denúncia ou queixa depois da apresentação da resposta à acusação, o juiz das garantias sai de cena. E aí vem o juiz da instrução. E, conforme o pacote anticrime, aqueles elementos informativos que subsidiaram o oferecimento da denúncia ou da queixa, ou recebimento da denúncia ou da queixa, eles não estarão acompanhando os autos do processo. Fica lá na cadeia de custódia, né? Ficam lá, e também, conforme expressamente dispõe o artigo do Código de Processo Penal, os autos, eles ficam na secretaria do cartório e não acompanham o processo. Ou seja, o juiz da instrução, teoricamente, não tem acesso aos elementos coletados na fase investigatória. O juiz do processo, o juiz da instrução, que vai prover a sentença, ele só vai ter acesso aos elementos probatórios produzidos ao longo do processo, ao longo da ação penal, ao longo da instrução criminal. Ou seja, aqueles elementos informativos coletados ao longo da fase inquisitorial, entre aspas, da fase de investigação policial, aqueles elementos não vão servir, ou eles não serão objeto de acesso pelo juiz da instrução. Então, você, advogado, é como se o jogo recomeçasse do zero. Esta que é a ideia dos juiz de garantias, é como se você agora buscasse, do zero, convencer uma outra pessoa ou plantar a dúvida nessa outra pessoa que não foi a mesma que decretou a prisão preventiva, que não foi a mesma que recebeu a denúncia, uma outra pessoa que está recebendo aquelas informações em primeiro plano, que está recebendo aqueles elementos de prova em primeiro plano.
é como se nós estivéssemos tratando de uma cognição inicial. Percebe? O que é, na nossa concepção, eu diria até mesmo uma revolução para o nosso processo penal. Nós teremos, sim, a atuação de 2 juízes dentro de um fato que é objeto de uma mesma persecução penal, mas cada um com as suas respectivas competências, com as suas respectivas atribuições. E isto, sim, mais uma vez, e eu reitero essa expressão, democratiza o nosso processo penal, torna nosso processo penal menos inquisitorial e mais acenando já para um viés mais acusatório. Aí sim, quando nós falamos de um viés mais acusatório, nós estamos diante de um processo penal mais democrático. Então, na nossa concepção, e eu torço muito para que o STF, quando for apreciar a matéria, seja na turma ou seja em plenário, provavelmente certamente em plenário, que acabe derrubando, cassando a liminar, que deixou suspenso, que manteve suspenso a vigência desses dispositivos que tratam dos juízes das garantias e que nós possamos, sim, ter um juiz. E aí tem uma outra situação antes para nós finalizarmos. Mas o problema é da organização judiciária, velho do céu. Tem comarcas que não têm juiz. Primeiro que não pode existir comarca sem juiz, já começa mal por aí, né? Esse argumento chega a me doer no ouvido. Digo, tem comarca sem juiz, mas porra, como é que pode uma comarca não ter juiz? Seu Tribunal de Justiça dá jeito. Dá jeito. Tu não pode trazer um argumento para não introduzir um instituto que vai melhorar nosso sistema processual, justificando com algo que deprecia o sistema processual, a falta de juiz. Eu diria, quase que uma imbecilidade. É quase que uma imbecilidade, como se tu estivesse dando um tiro no pé, de fuzil. Né? Aí diz, o juiz só tem um juiz da comarca. Pô, se tem um juiz da comarca, o próprio dispositivo do Código de Processo Penal, ele prevê uma espécie de cruzamento. Aqui em Santa Cruz do Sul, claro que nós temos comarcas em regiões do país onde há uma distância maior, mas nós temos aqui, e eu considerando aqui a minha realidade, mas vamos considerar uma realidade média, dificilmente você vai se deparar num município, eu estou falando numa normalidade, não em situações mais excepcionais, como na região norte, por exemplo, onde o acesso a um determinado município é muito mais tortuoso do que da nossa realidade aqui. Mas se você tirar uma média, dificilmente você vai se deparar com uma cidade distanciada de uma outra mais próxima de 50 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros. Aqui na nossa redondeza, nós temos várias cidades onde temos a distância não mais que 10 a 20 quilômetros. Então, há um cruzamento de juiz. O juiz da comarca A, ele vai ser o juiz da garantias da comarca B. O juiz da comarca B será o juiz das garantias da comarca A. Há um cruzamento para não ser um mesmo juiz. E agora, mais do que nunca, do jeito que nós estamos indo, do jeito que nós estamos na evolução que nós estamos experimentando, olha o que nós estamos fazendo agora. Olha exatamente o que nós estamos fazendo agora. É tudo mais basicamente online. É possível que você tenha um juiz das garantias em que você pode, dali a pouco, ter a sua atuação via online. Percebeu? Ou seja, tem mecanismos, tem instrumentos, só tem que ter vontade. Vontade para que nós tenhamos um processo penal democrático e que possa, se aqui vamos deixar bem claro, se o cidadão ele está sendo acusado de praticar um crime e teve todo um procedimento investigatório que observou a legalidade, foi viabilizado o contraditório e ampla defesa e ficou demonstrado, comprovado que ele é o responsável pelo aquele crime, então que condena.
e executa a pena, observando a proporcionalidade. Mas, velho, você observou o devido processo legal, desde o momento da instauração dos atos investigatórios até a sentença. Então, sim, aí merece, aqui, legitima a atuação estatal para uma eventual sentença condenatória e execução da pena. Minha querida Priscila, eu não sei se não extrapolei o tempo, não falei demais, né? Eu me coloco à disposição. Claro que a gente sempre se entusiasma, tem outras coisas para falar, mas acho que chega um dado momento que a gente tem que ter o semancol, né? Eu costumo dizer que uma palestra ela não pode ser tão ruim, tão breve que ela se torne fácil de esquecer, nem tão longo que ela se torne enfadonha, né? Então, vamos ficar no meio termo, no critério de proporcionalidade, no equilíbrio, né? Nem tanto tão breve que ela seja esquecida, né? Rapidamente esquecida, nem tão longo que ela seja considerada enfadonha e chata, né? Então, eu me coloco à disposição, Priscila, para eventuais considerações também, meu querido doutor Jazanias, também estamos aqui para trocarmos algumas ideias. Tenho certeza que meu parceiro aqui de mesa virtual, doutor Jazanias, ele vai concordar comigo que nós poderíamos ficar a noite inteira lhe ouvindo, professor. Não tenho dúvida disso. É muita generosidade dessa moça. Priscila, querida Imagina, o doutor é uma referência para nós e estamos muito gratos por ter aceitado o nosso convite. Eu vou colocar aqui fazer uma colocação. Sua palestra é simplesmente brilhante. Nós que atuamos na área, né, doutor Jazanias, a gente lida com isso todos os dias, né? E nós vemos o quanto de injustiças também acontecem. E eu gostaria de saber a sua opinião. Com o juiz das garantias, essas injustiças seriam reduzidas? Para mim, essa, Priscila? Para o professor Nival. Sim. Pois é, sabe que agora, até ontem, eu publiquei no meu Insta uma notícia de que um rapaz ele havia sido preso preventivamente a partir de um reconhecimento fotográfico de uma foto que foi tirada há 10 anos atrás e 3x4. Eu vi. Meu Deus do céu. Aí tu fica pensando, como é que pode um juiz decretar prisão preventiva com base única e exclusivamente nesse tipo de elemento informativo, né? Sabendo que nós temos as falsas memórias, sabendo que há a possibilidade de nos equivocarmos quanto à fisionomia de uma pessoa. E aí tu começa a pensar, né, será que se nós tivéssemos um juiz das garantias que estaria ali só para isso, será que teria decretado essa prisão preventiva? Será que o juiz que decretou a prisão preventiva não é um juiz de plantão, ou um juiz de uma vara criminal, ou um juiz que talvez ele estivesse com vários outros procedimentos para serem apreciados? Porque se você analisar calmamente, friamente, cara, é difícil se for só nesse cenário. Evidentemente, a gente não conhece os detalhes, mas só considerando esse cenário, dificilmente nós poderíamos conceber um decreto de uma prisão preventiva considerando esse cenário que se apresentou. Então, por isso, doutora Priscila, que na minha concepção, o juiz das garantias, e é uma das finalidades, e talvez, diria, a principal finalidade, é justamente assegurar as garantias individuais daquele que está sendo
acusado e também ele controlar a legalidade da investigação e até mesmo a legalidade muito maior, com muito mais razão, para a decretação da prisão preventiva. Quando a gente fala em decreto de prisão preventiva, parece que a gente que soa aos nossos ouvidos de uma forma tão natural, né? Que a gente acha que isso é algo banalizado, algo que seria uma regra. Gente do céu, prisão preventiva é uma absoluta exceção. Eu sei que a gente ouve falar isso, né, como se fosse um jargão, né, última ratio, mas a gente sabe que isso na nossa vida prática não é a última ratio. Talvez, eu diria e ouso dizer que talvez seja a primeira medida, a medida mais fácil é de você decretar prisão preventiva e pronto, vamos ver o que vai dar. Só que os caras não se dão conta que nós temos um problema seríssimo com a decretação de prisão preventiva, que para revogar a prisão preventiva deve cessar os motivos que ensejaram. E, meu parceiro, vai botar na cabeça do juiz que os fatos se alteraram, que não há mais motivo para o sujeito ser mantido preso. E aí vem aquele despacho padrão do tipo, não se alteraram os fatos, mantém o cara preso preventivamente. Porque e só para quem trabalhou dentro, sabe que é algo talvez mais fácil, menos dificultoso de você fundamentar. Ou seja, o cenário ele é um cenário um pouco mais preocupante daquele que a gente vislumbra, aquilo que nós temos que a gente consegue visualizar, porque principalmente na fase investigatória, tudo corre de uma forma meio que esquizofrênica, né? É incrível porque o foco não é a elucidação dos fatos, é procurar elementos para subsidiar uma condenação. É algo assim que é meio que esquizofrênico mesmo, né? Não que isso possa ser algo de objeto de censura, não é isso. O delegado está ali para isso, a autoridade policial está ali para isso, de investigar. Mas é que se nós estabelecemos uma cultura policialesca, né, que é uma investigação voltada para um único foco, né? E isso, às vezes, atrapalha um pouco, ou muito, e que surgem essas situações que nós acabamos de ver. É um cara tendo a sua liberdade privada e, tu pegar e privar a liberdade por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quem que não fica enlouquecido se está preso no elevador? Imagina que o elevador, ele parou. Tu já fica meio, cara, tu sai da tua normalidade. Agora, tu imagina tu ficar preso por alguns dias sem um elemento concreto, algo que justifique aquela prisão, que tenha justa causa para aquela prisão. Aí, cara, tu tem noção do tamanho do prejuízo ou o tamanho dos danos emocionais, psicológicos, o dano pessoal, porque aquelas pessoas, os amigos, os vizinhos, até tu explicar que focinho de porco não é tomada, né? Até tu explicar que a coisa foi um erro, o cara já está defenestrado. O cara já tá ali naquela comunidade que está inserido, ele já está estigmatizado. Já foi. A vida do cara já foi. Perceberam? Então, me parece, Priscila, que os juízes das garantias, pelo menos a gente tem essa expectativa, né? Que reduza, sim, porque senão aí nós temos que fechar para balanço, né? Aí nós temos que fechar para balanço. Se não reduzir com a presença de um juiz que está ali para salvaguardar os direitos individuais, como está expressamente previsto no Código de Processo Penal, e controlar a legalidade, e ainda continuar tendo essas situações absolutamente reprováveis, aí nosso problema já transcende
a legislação. Aí nosso problema é de pessoas, né? Aí a solução é muito mais dramática. Perfeito, perfeito. Doutor Jazanias, eu vou passar a palavra para as suas considerações. Obrigado, Priscila. Professor Nidal, olha, estou aqui me deliciando aqui com essa aula, com essa palestra, excelente, e é bacana ver uma pessoa com formação no Ministério Público, com essa visão da importância do juiz de garantia, porque o que eu tenho visto da parte do pronunciamento dos promotores de justiça, aí vem aquela questão da impunidade, morosidade da justiça, mas não pensam na situação do réu, como o professor bem colocou aí, né, poder imaginar uma pessoa ali presa injustamente, reconhecida por uma fotografia, 3x4 de 10 anos atrás, são absurdos que não deveriam acontecer, né? Há essa cultura mesmo de conduzir o inquérito já no sentido de provar culpa, não de provar inocência, né? Então, eu costumo dizer para os meus clientes da área criminal, olha, vocês só têm a mim, porque o delegado quer te prender, o promotor quer te prender, e muitas vezes o juiz sofre essa forte influência. E você imaginar um juiz que deferiu buscas, um juiz que decretou prisão, realmente, para reverter, porque começa ali a se formar já uma percepção de culpa em torno do acusado. E como o professor bem colocou, nós, advogados criminalistas, temos que ser ninja. Eu gostei dessa frase do professor, né? Nós temos que ser ninja. Certa feita, eu vou fazer uma ilustração aqui rapidamente. Eu fui protocolar no plantão de Santos um pedido de liberdade provisória. E cheguei lá, verificando os juízes de plantão, o meu pedido acabou sendo distribuído a uma juíza da vara de família, que estava ali no plantão, e já havia um indeferimento no pedido da Defensoria Pública, que eu desconhecia. Aí vem o indeferimento do meu pedido, dizendo nada veio de novo no processo, aqueles despachos bem padrão. E eu estranhei tudo aquilo, embora havia 2 pedidos indeferidos, um da Defensoria e o meu. No primeiro dia útil, era um plantão de fim de ano, né? No primeiro dia útil, ao invés de intentar um habeas corpus, seria o caminho razoável, mais comum, eu falei, não, esses juízes aqui do plantão estão surfando numa onda que não é deles, né? Esses indeferimentos não fazem sentido. E aí eu fui falar com a juíza da vara criminal, no primeiro dia útil, e protocolei o 3º pedido de liberdade provisória. E a juíza analisou naquele mesmo dia e concedeu a liberdade para o acusado. Então, eu vejo que o juiz de garantia vem trazer não podemos confundir, né? Tem a questão da impunidade também. Então, existe a questão da injustiça versus a impunidade, né? Mas eu não consigo imaginar nesse universo, né, que a impunidade vai reinar com a aplicação dos juízes de garantia. O advogado, já nessa missão tão sofrível, muito bem as colocações do novo professor, né, quando colocou que traria uma paridade maior, porque essa questão de não há hierarquia entre juiz, promotores e advogado, muitas vezes ela fica no texto condicional, né? Porque na prática existe toda uma instrumentalidade do Ministério Público, do próprio delegado de polícia, né? E já o advogado não conta com isso. Nós temos que, como disse o professor Nidal, ser ninja, né? E perseguir a prova. Então, eu vejo com bons olhos e parabenizo o professor, né, com essa fala catedrática, deixando de lado essa formação do Ministério Público e trazendo aqui uma fala imparcial, uma fala muito rica na avaliação a respeito do tema. Agradeço muito, professor, imensamente, né, por essa aula magna que nos foi dada aqui essa noite, e eu tenho certeza que todas as pessoas aí que estiveram presentes e pôde acompanhar e acrescentaram muito, né, aos seus conhecimentos. Muito obrigado, professor. Perfeito, muitas
Felicitações aqui no chat, agradecimentos. A nossa palestra foi transmitida também pelo Facebook da OAB Santo André, e em breve estará no canal do YouTube da OAB Santo André. Professor Nidal Armadi, suas considerações finais. Bom, me resta só reiterar meus agradecimentos, né, à doutora Priscila, ao doutor Jazanias, a esse grupo de colegas, né, que fazem a gestão, né, da subseção Santo André, a doutora Andréia, e me colocar novamente à disposição sempre que desejarem. Eu estarei pronto para trocar algumas ideias com vocês e dizer que o advogado, às vezes, a gente tem uma percepção, principalmente para os jovens advogados, aqueles que estão iniciando, que estão buscando o seu espaço. Você tem que entender que você tem um papel fundamental, essencial, nesse jogo processual. Você faz parte desse jogo, e você é um protagonista, não é um coadjuvante. Então, não se intimide quando você se deparar numa sala de audiência, o juiz no centro e o promotor ao seu lado direito, e você sentado ali junto com o teu cliente num outro espaço. Até mesmo a dinâmica, a estrutura da sala de audiência, ela é meio que intimidatória, e mais em procedimentos do júri, em tribunais do júri também ela é um tanto quanto já intimidatória, ou seja, você tem que saber que você também está atuando num cenário cultural, né? É algo já é, embora aos poucos isso venha a começar a ser questionado, e sim, todo esse cenário que se monta, ele está sendo questionado, mas ainda você está atuando num sistema onde você vai ter que buscar algo para se sobrepor, vamos dizer assim, para se destacar. E você, para se destacar, meu querido jovem colega advogado, assim como eu, jovem advogado, né? Nós temos que estudar muito, estudar. Não é porque você se tornou advogado, não é porque você já está com o teu escritório que você vai deixar de estudar. O estudo e a preparação, a atualização, ela é um instrumento que pode te colocar num patamar, numa situação em que você vai ter mais possibilidades de poder atuar e se destacar nesse protagonismo. Então, continue estudando, não se encolha, como a gente diz no Rio Grande do Sul, não se intimide aqui, trave o bom combate, sempre com muita urbanidade, não adianta bater boca, porque você vai ter problemas, eu posso te assegurar, né? Porque de uma forma ou de outra, quando você busca elevar o tom de voz, os teus argumentos eles ficam prejudicados, né? Tu acaba dando mais destaque para a altura da voz do que aquilo que você está falando, né? Então, é o equilíbrio que faz um bom profissional, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Priscila, muito obrigado, doutor Jazanias, né? E sempre que precisarem e a agenda permitir, nós teremos o maior prazer de estarmos aqui novamente. A agenda é concorrida, viu? E, muito obrigado também àqueles que estão assistindo aquelas manifestações generosas do pessoal do Facebook, do pessoal alunos, do chat. ex-alunos. Muito obrigado. Vocês me deixaram com o coração
repleto de alegria também e de vontade de retornar aqui. Nós só temos a agradecer. Muito obrigada a todos que nos assistiram, ao Dr. Jazanias, professor Nidal Ahmad, muito obrigada. Eu deixo aqui o meu abraço fraterno da minha presidente, doutora Andrea Tartucci, muito obrigada. Eu dou por encerrados os trabalhos dessa noite. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos e todas. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.